Começar. Então, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar da, da, da aula 9, da aula 7 e da aula 8 do AVA. Eu já depositei a aula 9, tá? Então, ao final da aula, a gente abre aí para que o pessoal possa fazer pergunta, e aí nós vamos conversar a respeito dos trabalhos e a respeito da prova, porque vai haver prova lá no AVA, tá? Então, eu tenho que orientar direitinho vocês para a gente fazer uma boa prova, tá bom? Então, vamos falar de orçamento público, né? Na verdade, hoje nós vamos falar de orçamento público, falar um pouquinho da função econômica do Estado, até retomando um pouco, depois falando de alguns tipos de orçamento, né? E falando dos três poderes, né? Porque o Executivo faz o orçamento público, mas quem aprova o orçamento público é o Congresso, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho hoje para a gente poder entender tudo isso, tá? Então, na verdade, o que é um orçamento público, né? O orçamento público é um plano de atividade do governo, tá? Então, o governo elabora o orçamento, né? E para ele é um plano, e ali naquele plano estão discriminados os serviços que ele presta aos cidadãos, né? A todos nós. E qual é o custo desses serviços? Então, por isso que é importante o orçamento público. Ele é uma forma do Estado poder distribuir aquilo que ele arrecadou, tá? Então, ele tem que saber de que forma que ele vai distribuir essa arrecadação e em que contas, né, ele vai alocar esses custos, tá? Então, a gente pode dizer que o orçamento público ele é um instrumento, né, de administração das atividades do governo, tá? A gente enxerga, às vezes, o governo apenas com uma grande instituição que emprega um monte de gente, que não resolve muitas coisas, mas o Brasil ele tem um orçamento público moderno, tá? É lógico que se a gente for pensar direitinho a respeito de orçamento, olha, o nosso orçamento para esse ano de 2020, ele foi feito em 2019. Com toda certeza, em 2019, o nosso governo, os técnicos do governo, eles não tinham a menor ideia, tá, do que aconteceria nos meses aí de março e abril, né, a chegada da coronavírus. E o governo tendo que correr para cuidar de uma série de providências, né, porque a nossa economia parou. Então, o governo está fazendo grandes desembolsos, né, porque não é só a parte da saúde, a parte econômica também, porque muitas atividades cessaram e o governo tem que socorrer, né, porque muita gente que trabalha na informalidade vai ficar sem como trabalhar, né, porque muita gente hoje está de quarentena, né, e muita gente não tem um trabalho formal. Então, o governo, nesse momento, ele corre para socorrer, né, os cidadãos brasileiros. Então, isso não foi orçado lá atrás. Então, o governo hoje ele está gastando um dinheiro que ele não estava preparado para gastar, tá? Então, o orçamento público ele é um instrumento importante para administrar as ações do governo. Com toda certeza, o nosso país não tinha orçado isso, né? Se a gente for olhar o nosso vizinho Chile, por exemplo, né? O Chile ele tem problemas sérios com terremoto, né? E com alguns outros problemas aí sérios, né? Da natureza. Então, o Chile, quando faz o orçamento dele, o Chile já destina uma verba até que considerável
para socorrer uma possível catástrofe que pode acontecer no ano seguinte. Nós aqui no Brasil não estamos preparados para isso. Então não foi feito orçamento para isso, não. Vamos dizer que hoje, né, o governo ele está se virando, né, no popular, está se virando mesmo. Tá? A gente pode fazer uma série de críticas aí à forma de governar do Bolsonaro, mas ele tem uma equipe boa que está cuidando adequadamente disso. Quer dizer, nós vamos ver resultado disso quando passar essa crise. Mas, quando foi feito o nosso orçamento lá no ano passado, não se estimava, né, essa catástrofe toda. Tá? Eu estava até conversando com o pessoal aqui em casa, né? Eu tenho um filho que trabalha, tem um cargo até elevado no Banco do Brasil, e ele tem muita informação de governo, né, que passa lá pela área dele. E eu estava falando para ele, eu falei pela situação do Brasil, é uma situação crítica, porém, o Brasil não é o único país que está atravessando esse momento. Os americanos também estão tirando dinheiro do caixa para socorrer a população. A Espanha, Itália, Portugal, França, Inglaterra, né? Então, nós não estamos sozinhos no problema. Então, nós vamos atravessar dificuldade econômica com toda certeza quando passar a crise, porém, com toda certeza não estamos só. Tá? Tem outros países na mesma situação que nós. Tá? Então, voltando para o orçamento. Então, é um instrumento importante, né? Porque é ali que se administra as ações do governo. Tá? Então, a gente diz o seguinte, essa conceituação, né, que a gente fala de orçamento público, ressalta uma das principais obrigações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá? Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal ela foi escrita há bastante tempo e ela aponta que o município, o Estado, a União não pode gastar mais do que arrecada. Né? Então, se nós formos olhar, e depois a gente vai falar um pouquinho dos três poderes, né? A presidente Dilma, ela sofreu impeachment justamente porque ela feriu a lei de responsabilidade fiscal. Ela gastou mais do que poderia, quer dizer, ela entrou usando recursos do Banco do Brasil e não repôs, né? Então, a lei de responsabilidade fiscal ela é muito severa com o governante, em qualquer esfera, seja na esfera municipal, na estadual ou na federal. Tá? Esses dias atrás, ouvindo uma entrevista que era praticamente um desabafo do presidente da República, né? Quando perguntaram para ele quando é que vai liberar aqueles R$ 600, ele falou, olha, isso não estava no programa, eu não posso simplesmente dar a canetada, porque eu sofro impeachment. Eu preciso de autorização do Congresso. Então, olha a responsabilidade do governante. Ele não pode gastar aquilo que o Estado não tem. Nós temos a lei de responsabilidade fiscal para isso. Tá? Então, é muito severo isso com o governante. Custou para Dilma o cargo de presidente da República. Então, a lei de responsabilidade fiscal é coisa severa. Um dos trabalhos que eu estou pedindo para vocês, eu peço para falar sobre a lei de responsabilidade fiscal, até para vocês se aprofundarem um pouquinho, que é muito oportuno para esse momento que a gente está atravessando, tá? O orçamento que o Brasil faz, né, nós temos um orçamento moderno, o nosso orçamento é chamado de orçamento programa, né? Esse orçamento chamado programa, ele espelha os princípios do orçamento de desempenho. O orçamento de desempenho é o orçamento que os Estados Unidos praticam, tá? Então, o nosso orçamento é chamado de orçamento programa.
Tá? Então, o que nós falamos aqui foi uma introdução para a gente começar a falar de orçamento público, né? E o orçamento público, ele tem uma ligação muito estreita, né, com outros poderes, né, do nosso país, né? Então, a gente fala o seguinte, olha, se nós pensarmos no orçamento público, a União faz o seu orçamento. Pronto o orçamento, ele segue para o Congresso, né? E lá no Congresso ele vai ser apreciado, ele vai ser estudado e ele será aprovado. Dificilmente ele não é aprovado. Normalmente ele é aprovado com algumas ressalvas, tá? É aprovado com ressalvas. Depois ele volta, ele é feito os repartos que tem que fazer e o orçamento ele começa a acontecer no ano seguinte. Então, o orçamento foi feito em 2019, ele está acontecendo de verdade agora em 2020. Tá? Então, vamos falar um pouquinho da função econômica do Estado. Né? Então, o Estado ele tem duas funções que são importantes, né? Uma de eficiência, outra de eficácia. Tá? Então, olha só, eficiência, o que seria a função de eficiência? Lá no observando o orçamento público e olhando para o Estado, né? A eficiência, o Estado vai procurar utilizar os recursos que ele tem disponível para melhorar a maneira, né, das pessoas conseguir viver. Né? Então, a gente diria o seguinte, olha, eficiência. Na área pública, ela vai estar voltada para o crescimento econômico por vários anos. Então, se eu penso na função da eficiência, é buscar crescimento econômico. Tá? Então, para eficácia, eu estou dizendo que tem que existir crescimento econômico. Então, olha, são duas condições. Eficácia, vai haver uma preocupação enorme que haja desenvolvimento econômico. E eficácia é fazer com que realmente isso aconteça. Tá? Então, são funções importantes do Estado. Tá? E no contexto econômico, né, quando a gente fala do planejamento orçamentário, né, a gente tem duas funções que são importantes, né? Uma é alocativa e a outra é distributiva, tá? Isso está lá. O Estado ele vai ofertar bens e serviços públicos para a economia, tá? Então, o que ele vai ofertar na função alocativa? Alguns serviços públicos, né? São próprios do Estado. Telecomunicações, energia, saúde, educação, isso é função do Estado. Então, a função alocativa, ela vai ter essa preocupação. Ela vai procurar atender com bens e serviços a chamada sociedade, que é onde estamos, né? Então, ela vai entregar, o governo vai entregar telecomunicações, energia, saúde, estradas, isso na alocativa. Na função distributiva, tá? Aí vai atender mais diretamente a camada mais necessitada da população, né? Ou não. Então, aí, olha, ali na locativa, vamos pensar, e isso a gente pensa e não esquece, né? Bolsa Família não dá para esquecer, né? Seguro-desemprego não dá para esquecer. PIS, tudo isso, né? Todos esses recursos que a função distributiva faz, seja a Bolsa, seja o pagamento do PIS, tudo isso tem uma necessidade maior, tem a inclusão social. Então, olha, guardem bem isso, né? São duas funções. Alocativa é quando o Estado está entregando serviços e bens para a população, tá?
Então, aí os serviços e bens, telecomunicações, energia, saúde, educação, são serviços que são entregues para a população. A função distributiva, tá? É atendendo às necessidades da camada da população que precisa de inclusão social. Aí é Bolsa Família, é seguro-desemprego, é PIS, é inclusão social, tá? Então, essas são funções, né, do projeto orçamentário do Estado, né, do Estado. Quando a gente fala Estado, a gente está falando da nação, né, do órgão maior, do governo federal, tá? Existe também a chamada função estabilizadora. Olha, o projeto orçamentário, ele tem também uma função estabilizadora, tá? Olha, ajustamento na alocação de recursos, quer dizer, alocar recursos em áreas da economia que tem essa necessidade, tá? Existem, né, nessa função econômicos, tá? Então, olha, quando a gente pensa em nível macroeconômico, né, a gente está olhando para a economia e fala, estamos trabalhando objetivos macroeconômicos. Então, a gente está falando dos grandes agregados econômicos, tá? Quando eu falo de microeconomia, eu estou falando da empresa, da indústria, né, das famílias, isso é microeconomia. Quando eu falo de macroeconomia, eu falo dos grandes agregados econômicos. Quando eu falo de ajustamento na alocação de recursos, né, com objetivos macroeconômicos, eu estou dizendo o seguinte, olha, manutenção do nível de emprego como um todo. Então, o Estado está procurando melhorar o nível de emprego. O Estado vai precisar fazer políticas econômicas para que existam recursos para que os vários setores da economia possam gerar empregos, tá? Setores da economia que vão gerar empregos. Ah, mas quando eu falo de setores da economia, eu estou falando do quê? O agronegócio é um grande setor da economia, tá? O industrial é um grande setor, tá? O comércio é um grande setor econômico. Então, grandes agregados econômicos. Eu não estou falando da unidade, né? Se eu falar, olha, a indústria, estou falando de microeconomia. Quando eu falo de grandes agregados econômicos, eu falo da macroeconomia. Então, a função estabilizadora do Estado, com a política orçamentária, ela vai procurar fazer um ajustamento na alocação de recursos, quer dizer, colocar recursos em alguns setores da economia, visando o quê? A aumento de emprego, né? Fazer crescer o nível de emprego. Olha, se a gente acompanhar o noticiário diário, agora não, porque agora o assunto é coronavírus, né? Se a gente olhar a Globo, por exemplo, a Globo montou praticamente um festival do assunto. Tá? Quando entra alguém para falar do coronavírus, começa a pipocar na TV o danado do vírus, que fica até bonitinho na TV, né? Mas, em épocas normais, a todo momento a gente vai ouvir falar. No Brasil, cresceu o número de pessoas com carteira assinada, nível de emprego. A oferta de crédito aumentou. Você está ofertando crédito para quem? Para alguns setores econômicos. É macroeconomia. A taxa Selic, ela alterou para baixo ou para cima. Macroeconomia. A gente está falando de grandes agregados econômicos, tá? O país está buscando hoje, através das exportações, um equilíbrio no seu balanço de pagamentos. Macroeconomia também, né? Balanço de pagamentos, o que é, né, na verdade? É um balanço que é feito
de todas as atividades representadas em moeda, das relações que o país tem com o exterior. Então, toda a saída de divisas, né, quer dizer, de moeda do país, toda a entrada de moeda no país, ela é registrada ali no balanço de pagamentos. Dentro do balanço de pagamentos, nós temos a chamada balança comercial. Na balança comercial, nós temos contabilizados ali o quê? Produtos em moeda daquilo que nós exportamos. Então, exportamos, recebemos moeda estrangeira e importamos, saiu moeda estrangeira do país. Entrou mercadoria, saiu moeda estrangeira. Então, dentro do balanço de pagamentos tem a balança comercial. Então, uma das funções estabilizadoras, né, do Estado, através do orçamento, também é pensar nisso, né? É pensar nesses grandes agregados econômicos que, de alguma maneira, trazem alguma estabilidade econômica para o país, tá? E aí a gente tem algumas políticas, né? Quando a gente fala de macroeconomia e a gente está falando em função estabilizadora do Estado, algumas economias, algumas políticas econômicas são importantes, né? Política monetária para manter um nível ideal de moeda em circulação no país. Dentro da política monetária tem a taxa Selic, tem o crédito, tem uma série de coisas ali. E tem a política fiscal, né? É onde o Estado procura equilibrar aquilo que ele recebe de impostos com aquilo que ele gasta. Então, o Estado está sempre buscando um equilíbrio fiscal, tá? Quando ele está gastando mais do que ele recebe, ó, nesse momento que a gente está atravessando novamente, onde o Estado vai fazer grandes desembolsos de moeda. Tá? Tem esse dinheiro no caixa do governo? Não. Como é que o governo vai conseguir esse dinheiro? Não, o governo vai tomar emprestado no mercado. O governo vai emitir título público, vai vender título público para o mercado através de leilão lá para os bancos. Os bancos vão passar esse dinheiro para o governo e o governo vai resolver esse problema que é momentâneo que a gente está atravessando, né? Eu sempre no WhatsApp, e isso não é mentira, né? O Lula falando a respeito do momento, né? O Lula fala que é um problema fácil de resolver. O governo tem a Casa da Moeda, ele pode rodar a moeda e colocar na economia. Não, não pode fazer isso, né? Toda moeda tem que ter lastro, né? Você simplesmente pegar a maquininha de fazer dinheiro e rodar dinheiro e colocar esse dinheiro em circulação, e a nossa economia não tiver produtos e serviços condizentes com essa moeda que está circulando na economia, nós vamos ter excesso de moeda, falta de mercadoria, falta de serviço, inflação sem controle, tá? Então, essa fala do ex-presidente Lula é uma fala populista, né? Técnicos não pensam dessa forma e não podem fazer dessa forma, tá? Tudo tem que ser tratado dentro de uma política econômica chamada política monetária. Se o governo precisa de dinheiro, porque ele não tem dinheiro em caixa nesse momento, ele tem que alocar recursos para socorrer não somente a população e indiretamente a população, né? Porque a área da saúde vai precisar de equipamentos, de máscara, de uma série de coisas. O Estado tem que recorrer aos empréstimos. Então, ele vai exercer que tipo de política? A política fiscal. Vai tomar dinheiro emprestado no mercado para poder fazer frente a essas necessidades. Então, olha, vamos entender. Quando ele toma dinheiro emprestado, ele tira a moeda do próprio mercado, paga juros por isso e ele coloca essa moeda de volta no mercado. Então, quando o governo federal emite título público, ele está tomando dinheiro emprestado de quem? De banco. Então, ele está tomando dinheiro emprestado de banco.
Ele vai comprar máquinas, vai comprar equipamentos, vai comprar máscara, vai comprar respirador, vai comprar uma série de coisas, ele está pagando por isso, né? Está pagando com o quê? O dinheiro que ele tomou emprestado. De onde veio o dinheiro? Da própria economia. Não é dinheiro que nasceu fazendo a moeda rodar, como diz o Lula, de forma nenhuma. Tá? Esse tipo de pensamento fez com que o Brasil tivesse problemas e crises econômicas durante muitos anos. Né? Durante muitos anos. Por quê? Hoje não é possível fazer dessa forma. Hoje nós temos a lei de responsabilidade fiscal que derruba qualquer governante. Nós temos um orçamento público que tem que caminhar com seriedade. Nós temos um caminho sério para percorrer. Tá? Então, esse pensamento aí de socorrer a população ou empresas no momento de crise, como nós temos agora, nós dizemos que é um pensamento keynesiano, pensamento de Keynes. Tá? John Maynard Keynes. Ele foi um grande economista e um grande pensador econômico contemporâneo nosso, né? Keynes atuou em grandes empresas década de 40, né, do século passado, teve à frente das grandes mudanças econômicas do mundo, e Keynes sempre apontou para isso. Ele sempre falou, olha, na crise de 29, quando a Bolsa Americana quebrou, se o Estado americano tivesse socorrido as empresas, a crise não teria sido tão grave, né? Então, hoje, o socorro que o Estado hoje vai dar para a nossa população e para as empresas, ele está dentro da linha de pensamento de Keynes. O Estado, ele intervém na economia e o Estado socorre a economia quando necessário. Tá? Então, esse é um pensamento que a gente fala keynesiano, pensamento de Keynes. Tá? Os americanos atravessaram uma crise séria lá do subprime das hipotecas em 2008. Tá? O governo americano comprou ações da GM para a GM não quebrar. Socorreu alguns bancos e algumas empresas para não quebrar, porque o estrago na economia seria muito maior. Né? Dá para imaginar que no Brasil, se o governo federal não socorrer nesse momento de crise uma parte da população que não tem de onde tirar dinheiro, né? Porque vamos dizer que muita gente que trabalha hoje para comer amanhã, faz pequenos bicos, pequenos trabalhos para ganhar algum dinheiro para colocar comida em casa amanhã. Do outro lado, pequenas empresas ou microempresários ou autônomos que dependem do seu trabalho e uma economia parada não tem trabalho e não tem moeda e não tem dinheiro. Então dá para imaginar se o Estado não socorre, pior que a pandemia seria a bagunça, né, que a gente teria nas ruas, pessoas saqueando supermercado, roubando, fazendo uma série de coisas, porque ninguém vai deixar de comprar remédio com filho, ninguém vai deixar de colocar comida em casa, né? Não vamos nem falar da índole das pessoas. A gente fala de um momento de uma crise muito séria. Então, o Estado, nesse momento, ele tem que fazer uma forma de atuação keynesiana, socorrer a população, socorrer alguns setores econômicos. Tem dinheiro para isso? Não. Se não tem, faz o quê? Empresta. E depois paga juros. Tá? Depois paga juros. Então é isso, né? A hora que passar essa crise aí, prefeituras, Estado, vão estar tudo arrebentado. E todo mundo vai bater nas portas do governo federal para passar o chapéu, pedir dinheiro. Professor, Oi. nessa crise Pode de falar. pandemia, antes dessa crise começar, já havia uma crise alta de desemprego no Brasil. Com essa crise, os empregos acabou reduzindo e muitas pessoas foi mandado embora, o que gerou muito gasto para as empresas.
Quando essa crise finalizar, a economia do Brasil, para se estabilizar, precisa gerar dinheiro, e quem gera dinheiro são os empresários. De acordo com o que está andando a situação, é exatamente como o senhor falou, a Receita Federal vai todo mundo bater na porta dela, porque a quantidade de desempregados vai ser praticamente com o dobro da desempregada. E como manter um país tão grande como o Brasil de pé diante de uma situação dessa? Olha só, a gente fala política econômica no primeiro momento, né? Essa função distributiva, atender aquele que mais precisa nesse momento, né? O dinheiro, isso é temporário. Isso também faz a economia girar, né? A economia gira, né? Quando, por exemplo, liberar fundo de garantia, as pessoas vão consumir. Esse dinheiro circula na economia. O pessoal recebeu R$ 600, consome. Esse dinheiro gira na economia também. E depois, né, muita gente nesse momento está perdendo emprego porque as empresas estão fechando, né? Imagina quem tem loja em shopping, por exemplo, e o shopping está fechado. E quem tem loja em shopping tem uma infinidade de obrigações, né? Paga aluguel, paga taxa de marketing, paga uma série de coisas no shopping, né? E tem os empregados também, como é que faz? Acaba tendo que demitir para sobreviver. Semana passada eu fui na padaria comprar pão, e eu tenho uma amizade lá com o dono da padaria, que a gente se conhece há muitos anos. E a padaria, ela parou o movimento de balcão. Um grande resultado do comércio é o movimento de balcão. Eu falei, e aí? Ele falou, eu vou ter que mandar algumas pessoas embora, se continuar assim. Tá? Então, o que vai acontecer, né? Terminada essa crise, o governo já tem que estar se preparando, já tem que estar estudando linhas de crédito para atender as pequenas empresas, para que elas se recuperem e essas empresas deem emprego. Isso já está sendo trabalhado. Tá? É uma função do governo, né? É uma função maior. A gente diz que isso aí está lá naquela função estabilizadora, socorrer as empresas para que as empresas mantenham pessoas empregadas, né? Na hora que passar essa crise aí, com toda certeza, o governo já vai começar alguma atividade de recuperação econômica. E aquilo que eu falei para vocês, né? O Brasil não está sozinho nessa situação, não. Outros países estão passando pelo mesmo momento, né? Seria como a gente fechar as portas durante 3 meses e depois, né, a gente ter que correr atrás, né? Ter que correr atrás. Então, é o momento que estamos vivendo, né? É um momento que vai passar, né? A hora que acabar essa quarentena, e hoje eu estava assistindo TV, hoje eu prefiro assistir CNN do que a Globo, porque a Globo, ela está mais preocupada hoje com panelaço, ela está mais preocupada com fofocaiada, com outra coisa do que com jornalismo. Então, eu prefiro assistir a CNN hoje, né? Então, eu tenho assistido a CNN direto e, e um jornalista falou, olha, parece que o movimento em São Paulo está voltando aos poucos. Quer dizer, pequenos comércios estão abrindo as portas, né? Porque o Sim. cara tem que pagar a conta de luz, a conta de água, então ele tem que vender alguma coisinha ali para se virar, tá? Então, aos poucos vai voltando, né? Se bem que a posição do governador do estado, ela é uma posição muito autoritária, né? Não é de espantar se amanhã ele começar a Aí, médico preparado com leito hospitalar para atender ninguém, não. Né? Não tem.
Mesmo o estado de São Paulo, que é o estado mais rico da União, ele não está preparado para esse momento. Por isso é que tem que segurar as pessoas em casa para ter leito hospitalar para todo mundo, né? Então, o estado de São Paulo ainda tem reservas para queimar, porque o estado também faz o seu orçamento. Então, o estado de São Paulo ainda tem reservas. Mas chega um momento, né, que do que vive, por exemplo, de que tipo de impostos que vive o estado de São Paulo, por exemplo. Ele vive do ICMS, né? Esse é um imposto importante para ele. O, o impostos federais recebe uma parte do repasse do ajuste. É como eu falei, no orçamento que foi feito ano passado, essa situação ela não foi prevista e não tinha como prever. Não tinha como prever. Tá? Ninguém acreditava que esse negócio ia chegar com tanta força como chegou. Tá? Como chegou. Então, é assustador, né? Então, nós temos que cuidar. Eu, velhinho, tal, estou aqui dentro de casa trabalhando, dando aula todo dia online, preparando material para a faculdade, fazendo uma série de coisas dentro da minha casa. Sai para quê? Vou até mercado, vou até supermercado de vez em quando, tal. E é isso. A gente tem que ficar em casa mesmo. É o momento, né? Então, vamos caminhar um pouquinho com o orçamento, né? E vamos falar, então, e o momento é até oportuno, a gente falar um pouquinho da separação do governo em três, né? A gente chama isso de tripartite. Né? Então, nós temos três funções diferentes dentro do Estado. Então, nós temos um legislativo que elabora leis. Então, o legislativo nós temos o quê? Nós temos a Câmara dos Deputados e nós temos o Senado, tá? São duas câmaras, tá? São câmaras legislativas, tá? Nós temos o poder judiciário, que tem a responsabilidade de aplicar as leis, e nós temos o executivo, que administra o Estado, tá? Então, nós chamamos essa divisão de tripartite, separação do Estado em três, tá? O legislativo, ele elabora leis, as leis são votadas. Olha, o presidente da República, ele pode criar alguma lei? Pode. Então, ele cria a lei, ele manda para o Congresso e lá será votada a lei. Se aprovada a lei, entra em vigor, né? Então, é essa divisão do Estado em três: legislativo, judiciário e executivo. Tá? Esse pensamento, né, de divisão do Estado em três não é coisa nova, não. Isso aí vem lá de trás, né? Aristóteles, lá, que era um pensador grego, e lá na obra dele, né, uma obra chamada A Política, ele já falava da divisão do Estado. Olha, lá na Grécia Antiga, né, um filósofo já falava disso. Mais adiante, tem um outro escritor, Locke, ele fala do Tratado Civil do Governo, né, e fala como deve se comportar o legislativo, o executivo e o federativo, né? Quando a gente fala de legislativo, ele fala que talvez seja o poder superior aos demais. É interessante, né? Na nossa cabeça, quem manda no país é o presidente da República. Não, ele toma decisões, mas as decisões que ele vai tomar tem que passar pelo legislativo. O legislativo é chamado de a Casa do Povo, né? Então, são aqueles deputados federais que a gente goste ou não, que a gente entende que não são os melhores do mundo ou não, foram votados por nós, estão lá. Então, a Casa Legislativa, muitas vezes, ela tem mais poder que o próprio Executivo. Hoje eu estava ouvindo o presidente da Câmara falar, e ele falava com tanta autoridade como se ele fosse dono do país. Arrogante, né? Falando, tá?
E, na verdade, hoje, quem está dando a cara a bater, tá, é o presidente da República, são os governadores de estado, são os prefeitos, né? E esses é que estão mais próximos da população, esses é que estão dando a cara a bater. Mas a Casa Legislativa, ela julga aquilo que o Executivo entende que tem que ser feito. Tanto é que, para pagar os R$ 600, teve que passar pelo Congresso e vai passar pelo Senado, tá, para ser aprovado. Então, essa separação no Estado, ela é importante, né? A gente fala assim, olha, o presidente da República, ele tem os seus ministros ali para poder trabalhar. O governador tem seus secretários. E o prefeito também tem seu secretariado. Tá? O legislativo, ele tem a função de legislar e fiscalizar. Ele vai legislar e fiscalizar o quê? O executivo. Tá? O judiciário, a função dele é interpretar e julgar as leis. E olha como a situação é interessante, né? O legislativo ele tem um poder tão grande que muitas vezes ele se sobrepõe ao executivo. Só que quando um deputado federal anda errado, quem manda esse deputado federal para a cadeia é o Poder Judiciário, é o Supremo Tribunal Federal que julga o deputado. Então, esses três poderes, né, que o nosso país tem, e países modernos têm também, eles têm essas três funções. Uma não pode se sobrepor à outra, mas cada uma delas tem um poder. O Executivo, o governo federal, o presidente da República, ele tem ao seu comando as Forças Armadas do país. Tá? Ele é que cuida das finanças do país. Porém, o legislativo ele tem um peso de mando muito forte. E nós ainda temos um judiciário, né, que cuida das leis. Tá? Então, é importante, né? Ah, mas o executivo nosso, ele pode fazer leis? Pode, através de medida provisória. E como é chamada de medida provisória, ela tem tempo de aprovação. A medida provisória, ela é feita pelo presidente da República. No momento que ela é feita, ela já é colocada em uso, né? É uma lei que é provisória, mas já é colocada em uso. Aí essa medida provisória vai lá para a Câmara dos Deputados Federais, que é o Legislativo, e eles julgarão essa medida provisória, que por ser provisória, ela tem um tempo. Se ela não for julgada, ela deixa de existir. Tá? Então, a medida provisória, ela tem caráter emergencial, né? O legislativo, ele é tão poderoso, né, que é ele quem promove o impeachment do presidente da República, né? Olha o caso da Dilma aí. Quem colocou impeachment para Dilma foi a Câmara dos Deputados Federais, tá? Houve a interferência do Supremo Tribunal Federal no processo? Houve no momento de determinar judiciário. Então, o judiciário aí fazer o impeachment da Dilma, tá? Então, fechando, né? Nenhum poder ele vai se sobrepor a outro, né? É que nós temos três poderes no país. Um não se sobrepõe a outro. Mas por que falar de poder, né, quando estamos falando de orçamento? Porque tudo aquilo que acontece de orçamento nas duas esferas, né, pelo executivo e pelo legislativo. Então ele vai transitar nas duas. O orçamento ele é feito pelo executivo e ele é aprovado pelo legislativo. É interessante isso, né? Tá bom?
Então, aí, vamos falar de alguns tipos de orçamento, né, que existem, tá? Tem alguns princípios orçamentários primeiro, né? Olha, programação, né, que é um princípio orçamentário. A natureza de selecionar alguns objetivos, né? Então, é a natureza, quando a gente fala em programação orçamentária, a gente está dizendo o seguinte: a natureza desse processo é fazer uma programação e selecionar objetivos dentro do orçamento. Tá? O princípio da unidade estabelece que todas as receitas e despesas devem ser contidas numa só lei. Olha, unidade, todas as receitas e despesas. Então, esse é o chamado princípio da unidade. Receitas e despesas dentro de uma única lei. A gente fala que o orçamento ele deve ser uno, né? Apenas um. Tá? O princípio da legalidade define ao poder público e ao agente público somente o que a lei autoriza. Tá? Olha, legalidade. O que o governante, o que o poder público pode fazer é somente aquilo que a lei autorizar. Então, esses dias atrás aí, quando os jornalistas apertaram o presidente da República, ele falou: não vou falar nada para daquele jeito grosseiro dele, né? Não vou falar nada para vocês, não vou dizer quando vai ser assinado, porque se eu der a canetada ali, eu posso sofrer impeachment. Tá certíssimo, né? Ele não pode, de acordo com o princípio da legalidade, ele é um agente público, ele não pode fazer algo, né, que venha a se sobrepor à lei. Ele sofre impeachment mesmo, né? Não tem alternativa para ele. Tá? Se bem que o nosso presidente da República ele devia ficar mais recluso, né? Quando a gente vê uma entrevista do presidente americano, os jornalistas vão ficar tudo sentadinho ali, ó, e um por vez vai perguntar para ele. Ninguém vai ficar em pé aí, enfiando o microfone na cara do sujeito. Tá? Então, o nosso presidente da República ele devia se preservar um pouco mais. E isso ele tem poder para fazer. Tá? Outros princípios que são importantes, né, dentro dos princípios orçamentários. O princípio do equilíbrio. Né? Ó, igualdade entre receita e despesa. Tá? Equilíbrio, igualdade entre receita e despesa. Receita, impostos. Despesas, as diversas despesas que o Estado tem. Tá? Tem que existir equilíbrio. Quando não há equilíbrio, nós vamos dizer o seguinte: está deficitário. O Estado tem que buscar dinheiro emprestado no mercado através da emissão de título público para criar um equilíbrio fiscal. Tá? Então, esse princípio do equilíbrio é importante. Não pode ficar deficitário, tem que buscar dinheiro no mercado e equilibrar. Tá? O princípio da transparência, né? Aí entra a chamada lei da responsabilidade fiscal. Tudo aquilo que o agente público fizer tem que ser muito transparente para a sociedade. Tá? Tem que ser muito transparente para todos. Tem que ser muito claro. Tá? O presidente da República, o ministro, o governador do estado, ele não tem a obrigação de falar que ele tomou aquele remédio lá que dizem que não está liberado para tomar. Isso é particular dele. Mas o dinheiro que ele está gastando, ele tem que mostrar de forma muito clara. Né? O governador do estado de São Paulo, quando ele vem, ele se coloca, né, dessa forma, ele falou: olha, o ensino estadual e o ensino municipal não vai parar. Nós estamos criando um sistema EAD para que os alunos não fiquem sem aula. Tá? Então, ele tem que dizer de onde veio o dinheiro, quanto dinheiro se gastou com isso, né?
Se não tem, onde ele pegou emprestado, né? Esse princípio da transparência é importante, tá? Porque se ele gastar um dinheiro que ele não tiver para implantar alguma coisa, ele pode sofrer impeachment, né? Então é a chamada lei da transparência, né? É o que nós chamamos lei de responsabilidade fiscal, que é um dos trabalhos que eu estou pedindo para vocês, tá? É muito interessante e é muito oportuno, né? O momento é disso. O prefeito, o governador, o presidente da República que não tomar cuidado nesse momento, não for devidamente, juridicamente bem orientado, pode sofrer impeachment, tá? Pode sofrer impeachment. Todas essas baboseiras que a gente ouve falar aí, como o Gilmar Mendes andou falando hoje, que o presidente da República ele está incentivando o genocídio quando ele fala para as pessoas irem para a rua, né? Ele vira, ele está quieto lá no canto dele. Ainda não é o momento do judiciário se pronunciar, tá? Então, transparência, lei da responsabilidade fiscal, isso é importante, tá? Anualidade, né? Olha, tipos, né? Princípio orçamentário, anualidade. O orçamento é elaborado para um ano. Nós não fazemos orçamento para mais de um ano, tá? Ah, tem alguma coisa que é plurianual? Tem dentro do orçamento, né? Que nós vamos dizer o seguinte, olha, é possível gastar um ano, não passa disso, tá? Então, as diversas áreas do Estado, né, têm seus próprios orçamentos. Então, por exemplo, na área pública, o legislativo faz seu... Então, o legislativo tem que fazer o seu orçamento também, tá? Aqui no Brasil, né, para a gente firmar direitinho, né, que modelo de orçamento que nós temos, o nosso orçamento é chamado de misto, né, porque nós temos um pouquinho do clássico, né, e um pouquinho de outros orçamentos também. Então, o que nós usamos hoje no Brasil é um tipo de orçamento misto, que tem um pouquinho do clássico, tem um pouquinho do orçamento base zero, que a gente vai falar mais adiante, mas é um orçamento misto, tá? O executivo faz e envia ao poder legislativo, que vai discutir e aprovar. É democrático, né? O executivo faz, manda para o legislativo, que aprova ou não, devolve, o governo faz os remendos que tem que fazer, volta para ser aprovado, tá? Por isso é que nós falamos dos três poderes, né, do Estado. O executivo, o presidente da República. Na esfera municipal, o prefeito. Na esfera estadual, o governador. Tá? O legislativo, os deputados federais e os senadores. Tá? O judiciário, o judiciário de um modo geral, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, né? São três. Essas áreas também, né? A gente fala, o judiciário, ele faz orçamento, ele faz um mini orçamento, ele tem que saber quanto que ele vai ter de despesa dentro daquilo que ele vai receber do Estado, tá? No ano vindouro. Ele também faz o seu orçamento, mas ele depende de verba do orçamento federal, tá? Nós temos alguns outros modelos de orçamento, né? Nós temos o chamado orçamento clássico, né? Que surgiu na Inglaterra lá atrás. Esse orçamento ele evoluiu para o orçamento de desempenho, né? Que hoje é utilizado pelos Estados Unidos, né? Que é chamado também de orçamento de realizações, tá?
ele tem uma ênfase muito forte nos aspectos de gestão, tá? Então, o orçamento de desempenho, ele trabalha também com eficácia e eficiência, tá? Esse orçamento que a gente chama de desempenho é o chamado também orçamento moderno, que é o que os americanos praticam hoje, tá? É um orçamento de desempenho, tá bom? Senhores, o conteúdo que eu tinha para trabalhar hoje com vocês era esse, tá? Vocês podem abrir o microfone e perguntar o que vocês quiserem a respeito do que a gente falou. Aí depois eu vou falar um pouquinho dos trabalhos que nós vamos fazer e da prova que nós teremos, tá? A prova ela está prevista para acontecer não na semana que vem, na outra semana, tá? Então podem perguntar, gente, depois a gente fala de trabalho e prova. Vamos lá, vamos falar um pouquinho. Eu falei demais, estou até tomando água agora. Professor, Vamos lá, Gabriel. eu fiquei só com uma dúvida aqui da função estabilizadora. Ela serve para alocar os recursos em áreas que necessitam para melhorar a economia, mais ou menos isso? A gente fala que a função estabilizadora é uma função gestora. Tá? Olha, vamos pensar assim. A região norte do país é uma região rica, porém é uma região que ela precisa ter agentes que financiam, por exemplo, atividades extrativistas lá na região. Tem a área da pesca lá, então precisa ter agentes que financiem essa atividade também. Então, você está estabilizando alguns setores da economia, é a função estabilizadora. Vamos dizer que ela está muito atrelada à política econômica. Então, se a gente pensar em termos de Brasil, por exemplo, né, a gente pega algumas regiões, a região sul e sudeste tem um agronegócio forte, tem uma indústria muito forte. Então, que fonte de recursos você vai levar para essas regiões? Financiamentos para atender a necessidade da indústria e financiamento para atender a necessidade do agronegócio. Lá na região norte, onde qual que é a maior fonte de recursos da região norte? Extrativista. No final ficou mudo aí. Ficou mudo. Deu uma barulhada danada aí. Que barulho foi esse? Ah, tá. Panelar? Não, é que o pessoal tá assistindo filme aqui do meu lado. Peraí que eu vou desativar o som. Para baixar um pouquinho. Então, tá falando, na região norte é uma região extrativista, né? Então, por exemplo, né, que agente do governo pode colocar recursos naquela região? Na região norte, nós temos lá Belém do Pará, nós temos Amazonas, né? Toda aquela região é chamada de região amazônica, né? Então, ali tem um Banco da Amazônia, que é um banco federal, que tem por obrigação carrear recursos para as atividades daquele lugar lá. Entendeu? Então, essa função, né, de estabilizadora seria, como o nosso país é continental, você vai estabilizar em algumas regiões. Tá? A gente tem que, por exemplo, você precisa melhorar o nível de emprego no país, então carregar recursos para a indústria, dependendo do que é mais importante naquela região. Se a gente falar em oferta de emprego, vamos melhorar o nível de emprego em São Paulo, né? Se a gente pensar em Osasco, tem indústria, mas o forte na região de Osasco é a área de serviços, né? Então, se fosse fazer uma política voltada para aquela região, tem que alimentar com recursos, né? Quem gera emprego ali, você está melhorando o nível de emprego. É estabilizadora essa função. Sim, entendi. Obrigado.
Ah, Acho que a dúvida era só essa mesmo. tá bom, mais alguém quer perguntar, gente? Fica à vontade. Fica à vontade. Uma pergunta para vocês. Vocês entraram pelo link lá do AVA ou pelo link que eu mandei pelo e-mail do Wallace? Eu entrei pelo link do Ava. Eu já tinha deixado ele salvo aqui no Word, só cliquei nele e já entrou automático na conversa. Ah, legal. Tá bom. É que eu estou tentando fechar de todo lado para que não haja problema, né? Hoje de manhã a gente conseguiu resolver isso com a turma da manhã, com WhatsApp, com e-mail e tal, porque uma turminha uma turma de logística, o pessoal não sabe lidar com a água, né? Eu tive que ajudar o pessoal a, a lidar com a AVA, porque muita gente com dificuldade de como encontrar o link dentro do AVA, né? Porque a gente acabou poluindo um pouquinho o AVA com tanta informação, tá? Então nós colocamos lá dentro do AVA pedido de trabalho, nós colocamos dentro do AVA telinha que antes da gente entrar com aula ao vivo, a gente entrou com telinha com áudio, né? E depois a gente entrou com aula ao vivo. Então a gente acabou até poluindo um pouquinho o AVA, né? Então, agora a gente está conseguindo o e-mail, o WhatsApp dos representantes e a gente consegue passar alguma coisa através dos representantes. Funciona um pouco melhor do que o AVA, porque nem todo mundo acessa, nem todo mundo tem facilidade para acessar o AVA. Tá? Só que terão que dar um jeito, porque a prova será feita através do AVA. Tá? Mais alguma pergunta? Senão aí eu já saio falando dos trabalhos e saio falando do AVA. Professor, Quem vai fala. só deixando as coisas bem esclarecidas aqui, o orçamento público é tudo aquilo que é, como que diz, tem com base o orçamento e as finanças do governo. O orçamento público é um instrumento onde o governo vai alocar, né, todas as entradas de receitas, e aí a gente está falando por estimativa, né? Eu estou fazendo um orçamento em 2020 para atender o ano de 2021. Estou estimando o que vai acontecer. Então, todas as receitas e todas as despesas têm que ser contempladas dentro do orçamento. E o Tá? orçamento é dividido em dois, alocativo e distributivo, que o alocativo é quando... Quando eu falo de alocativo e distributivo, eu estou falando da programação orçamentária, né? Sim. Entendeu? O orçamento público é um instrumento onde o governo vai é, registrar tudo aquilo que vai. A gente está falando orçamento, né? Nas grandes empresas, orçamento é feito lá por final do ano, né? Se junta lá o pessoal da controladoria, se junta o pessoal da contabilidade, das finanças da empresa, para fazer o chamado budget, chamou o orçamento de budget. Às vezes, quando a gente dá aula no pós-graduação, o pessoal fala, não pude vir na aula que a gente está na época de fazer o budget. Nós estamos fazendo orçamento. Tá? Então, o orçamento, ele é isso, né? As áreas técnicas do governo, elas se reúnem para fazer uma estimativa das receitas que o governo terá no ano vindouro e as despesas que ele vai ter no ano vindouro. E aí, em paralelo ao orçamento público, tem o planejamento o objetivo nessas condições, né? Mas aí a gente já está falando que é o acompanhamento do orçamento, né? Que é o planejamento orçamentário, entendeu? O orçamento é onde se registra tudo. O planejamento orçamentário é como o Estado vai atuar com o orçamento que ele tem à mão. E aí vem várias funções, né?
duas funções do planejamento orçamentário, é importante, é alocativa e distributiva. Ponto. Fazer não. Então, eu até diria para vocês o seguinte, olha, as informações que a gente coloca lá no AVA são importantes, mas eu acho que vocês têm à disposição ali o livro digital, não tem? O livro digital ele traz muita informação. E o livro digital é assim, ele trata um determinado assunto, ao final do assunto ele coloca 3 questões ali para ser respondidas. Tá? Você vai responder contando a gente. Antes de mais nada, perguntar, entendeu o que eu falei? Vamos perguntar mais, gente? Aqui não. Aqui tranquilo. Ou vocês querem que eu já comece? Então tá bom, vamos falar dos trabalhos. Eu mandei um e-mail para o Wallace, ele já deve ter recebido, tá? Que eu pedi 3 trabalhos. Tá? Eu lancei pontuação para quem fez trabalho em sala de aula. E alguns trabalhos que eu recebi também por e-mail. Tá? Então, esses trabalhos valiam 300 pontos. Tá? Então, para a gente resolver, porque muita gente não fez, né? O afastamento também atrapalhou. Então, olha, nós vamos fazer um trabalho e eu preciso receber esse trabalho no máximo até segunda-feira, tá? Falando sobre o orçamento base zero. Lá no livro digital tem o que é o orçamento base zero. Tá? Lá na frente a gente vai falar de orçamento base zero, mas vamos fazer um trabalho que fale um pouquinho de orçamento base zero. Esse trabalho vale até 300 pontos e eu vou ter que lançar como retificação de nota. Então me mandem sem falta até segunda-feira. Tá? O outro trabalho, eu quero que vocês escrevam, esse outro trabalho, ele vai valer 700 pontos, né? Eu não cheguei a olhar direitinho qual que é eu não sei qual que é o nível de nota de vocês, eu não sei se o nível de vocês é 1 ou 2. Eu teria que ver direitinho para ver qual que é a pontuação de vocês. Quem tem anotado, mas o primeiro trabalho vale pontos. O segundo trabalho, se o limite de nota de vocês é 1.000 pontos, o segundo trabalho vai valer 700 pontos. Eu só vou checar aqui para ver se é isso. Não sumi não, gente. Eu estou aqui, tá? Já volto. Só quero ver a questão da pontuação de vocês. Professor, licença. Pode falar. A minha internet cortou um pouco, eu não consegui ouvir o que o senhor falou antes. O senhor já falou quais foram os trabalhos que você passou? Eu vou voltar a falar. Só dá um minutinho para mim. Eu quero ver qual a pontuação que vocês precisam. Ah, ok, obrigada. Ô, Keren, eu soltei os trabalhos no grupo. Tá, mandei, né? Você já recebeu. Tecnologia danada, né? Tudo é rápido. Deixa eu ver aqui. Orçamento público. Tá aqui, ó.
atividade em sala 2.000 pontos. Vocês me entreguem esses 2 trabalhos até segunda-feira. Um trabalho, aquele que vale 300 pontos, é o trabalho que fala do orçamento base zero. O outro trabalho é para falar sobre o orçamento clássico. Então, eu vou pedir para que vocês escrevam um pouquinho mais, porque a pontuação pode chegar até 1.700 pontos. Tá? A prova de vocês, ela vai valer 1.000 pontos. Tá? Ela vai valer até bom. A prova vale 1.000. Primeiro bimestre a gente tem que conquistar 2.000 pontos de atividade em sala. No segundo bimestre são 3.500 pontos. Acho que aí nós já voltamos para poder trabalhar isso direitinho, tá? Então, prova vale 1.000, trabalho vale até 2.000. 300 pontos no trabalho e 1.700 no outro. E eu pedi também um terceiro trabalho. Um terceiro, aquele que fala sobre orçamento base zero e orçamento clássico, até a próxima segunda-feira. Tá? O outro trabalho, batendo na trave, até o dia 24. Tá? Outra coisa, eu vou pedir para o Wallace, para concentrar os trabalhos com você, abrir uma pastinha para cada trabalho, nomear essa pastinha, tá? São 3 pastinhas, tá? Verdade. Professor, Por que eu estou pedindo dessa forma? Porque se cada um mandar trabalho, às vezes o aluno manda e ele manda só o primeiro nome dele. E não manda nem a série, nem a turma, tá? Em pastinhas separadas. Aí não vai falhar o lançamento. Fala, Gabriel, quer falar alguma coisa? Oi, não, só ia pedir uma coisa. Você consegue falar dos trabalhos e da prova por áudio, mandar pro Wallace? Porque pelo menos eu não sei se o pessoal tá travando muito aqui, eu não tô conseguindo entender. O e-mail que eu mandei para o Wallace, eu vou fechar um pouquinho a câmerazinha aqui, que o áudio melhora, né? Então, é assim, olha, os trabalhos. Um trabalho é sobre orçamento base zero, ele vale até 300 pontos. Eu vou ter que entrar retificando essas notas. O segundo trabalho vale até 1.700 pontos, vai falar sobre orçamento clássico, tá? O terceiro trabalho é adiantar a pontuação do segundo bimestre. Eu mandei isso por e-mail para o Wallace, ele tem direitinho lá no e-mail. Mas agora a gente pode se conversar, Wallace, pelo WhatsApp, tranquilo. A hora que você precisar, você me chama, a gente conversa. Aí não falha. Legal? combinado. Tá bom. E A uma dúvida em relação à prova na próxima aula da semana que vem, a gente vai trabalhar a revisão da prova. Quer dizer, a revisão não. Eu vou trabalhar com o conteúdo que nós vamos tratar na prova. Entendeu? Eu vou colocar a provinha aqui do meu lado para contemplar. Como vai ser essa prova? Ela vai estar disponível para vocês no AVA, tá?
durante 2 dias. Ela vai abrir de manhã, 7 horas da manhã, e vai fechar no dia seguinte. Tá? Então vai estar à discussão para vocês lá no AVA, a prova. E eu tenho que depositar as questões também lá no AVA. Tá? Vou depositar lá. Ela vai ser respondida da mesma maneira que a gente responde as atividades do AVA normal, né? Só ou precisa dissertar e mandar no e-mail. Eu não li o tutorial, mas eu vou ler o tutorial para entender direitinho como será feito isso. São 10 questões, múltipla escolha, entendeu? Quando eu alimentar o AVA com as questões, eu tenho que colocar também o gabarito. Quando vocês fizerem essas questões, o sistema já gabarita elas, entendeu? 10 questões, múltipla escolha. Professor. Entendi. Oi. Pode perguntar. Pode falar, Wallace. Não, pode falar. Você viu? Professor, o senhor tinha falado por e-mail que era para a gente fazer todas as pós-aulas e entregar manuscritos. Fora esses trabalhos, a gente também manda esses pelo e-mail também ou não? Somente esses? Por que eu pedi atividades para vocês tirando lá do AVA? Que a maioria não fez trabalho em sala de aula. Então, por isso é que eu havia pedido para poder lançar os 300 pontos, entendeu? Então, como nem todos fizeram atividade em sala de aula, eu não tinha como avaliar. Por isso é que eu pedi trabalhos através do AVA, para poder lançar os 300 pontos. Mesmo assim, muita gente ficou sem nota de trabalho, por isso é que eu estou pedindo novos trabalhos. Aqueles que já pontuaram 300 pontos, podem deixar de fazer o primeiro trabalho, tá? Esse aí sobre o orçamento base zero, se você já tem a pontuação de 300 pontos lançada, não tem necessidade de fazer. É só para quem não fez. Professor, no caso, a data da prova, o senhor vai mandar por e-mail, vai mandar mensagem para avisar o pessoal? Não, eu aviso vocês e isso vai ser comunicado até através do AVA. Por isso é importante olhar o AVA. Mas eu sabendo da data, a data da prova é o seguinte, a semana que vem, na outra direção. Vocês entenderam o que eu falei? Olha, quem já pontuou pontos não tem necessidade de fazer o primeiro trabalho, já está pontuado. Quem não tem essa pontuação, faça o trabalho. Licença, professor. Oi? E quem já tem 300 pontos, fazendo esse primeiro trabalho, acumula pontos? Não vai acumular porque a gente chega no máximo a 1.700. Então, quem já tem 300 pontos, não faz o trabalho orçamento base zero, entendeu? Porque já tem essa pontuação. Só faz o clássico, né? Vai fazer somente os outros dois. O clássico e qual o outro, por favor, que eu não entendi. Ficou todo. O outro é a lei de responsabilidade fiscal, né? Tá. Esses dois primeiros aqui, 1 e 2, e me entregue até segunda-feira. O outro trabalho pode me entregar até o dia 24, 25, que eu tenho prazo para lançar até o final do mês. Professor, no meu caso, eu tinha feito as atividades em sala, porém eu estava sem o AVA porque me matricularam no curso errado. Então, nenhum professor conseguiu lançar nenhuma nota minha. Desse trabalho que eu fiz, essa nota vai ser lançada ou eu tenho que fazer esse outro? De 300 pontos. Se correr risco, se você quiser fazer o trabalho, manda para mim. Senão você me manda um e-mail lá no meu e-mail privado, me lembrando que você fez o trabalho. Aí eu vou procurar esse trabalho lá. Por segurança, eu diria para você fazer o seguinte. Eu vou fazer. Faz o trabalho que eu estou pedindo aí, que é melhor. Sim. É bom não correr esse risco, né? É melhor não correr. Mais alguma dúvida, O senhor gente? falou que semana que vem o senhor vai dar uma revisão.
O senhor tem algumas matérias, alguns conceitos que a gente possa ver também para ajudar na prova, ou só aquela aula já dá uma ajuda junto do AVA? Olha, vai ajudar. Eu vou fazer o seguinte: eu vou mandar. Eu não vou mandar pelo AVA, não, porque o AVA está meio poluído, né? Eu vou mandar depois no e-mail do Wallace alguns assuntos que é interessante vocês estudarem lá no livro digital. Ajuda um pouco. Tá bom, então. Obrigada. Mas faz o Professor, seguinte, o Wallace, me cobra, tá? Manda depois um áudio para mim lembrar disso aí, porque é tanta coisa que a faculdade está pedindo para nós que a gente está até... A faculdade está pedindo para nós fazer até dar um ok no aditamento de contrato de trabalho. Por exemplo, está trabalhando mais em casa do que trabalhava na faculdade. É verdade. Imagina os alunos. Por exemplo, hoje eu acordei de manhã para dar aula hoje. Eu tinha aula. Não entrava ninguém. Aí eu comecei a correr atrás de aluno, mandar áudio para um, mandar e-mail para outro com link. A gente recomeçou a aula, às 8, aí recomecei a aula às 10 horas da manhã. Então, você fica o dia inteiro correndo atrás disso. Depois, é a aula que a gente fecha, né? Essa aula aí, eu tenho que subir essa aula lá pro meu canal do YouTube, subo essa aula lá, depois eu pego o link lá do YouTube e coloco à disposição para vocês lá no AVA. Então é muita coisa para a gente fazer. Amanhã eu não vou fazer nada, amanhã é dia sexta-feira santa, Deus castiga, né? Comer carne, Deus castiga trabalhar, então amanhã eu vou ficar à toa. Ô, professor. Oi. Só mais uma pergunta. O livro, ele está disponível no AVA? Ele está disponível no AVA. É que o meu não está encontrando aqui. É porque, olha, quer ver? Deixa eu minimizar essa tela aqui. Vou minimizar a tela e vou lá no AVA. Vou lá no AVA. Deixa eu ver se esse livro está lá. Professor, pelo menos para mim também não está disponível o seu livro no AVA. Então faz o seguinte, o Wallace, manda um e-mail para mim, eu tenho um arquivo desse livro, eu mando para você, tá bom? Aí você distribui esse livro para a turma. Professor. Tá bom? Fala, pode falar. Professor, eu perdi o trabalho do dia 7, eu estou com um problema com a minha filha, que ela está muito doente. E devido a esse problema do coronavírus, Osasco não está atendendo outro tipo de doença, só coronavírus, né? E eu fui para São Paulo, terça-feira, eu fui lá para o Ipiranga, para o Hospital Vila Alpina. Opa, eu estou 13 dias sem assistir aula, sem entrar no AVA, sem fazer nada. Como eu perdi essa aula, como é que eu faço, professor? Sara, você entra lá no AVA, que tem um link da aula. Você clicou no link da aula, você assiste o vídeo da aula inteirinho. Tá, mas e o trabalho do dia 7, que era para entregar dia 7? Não, esquece. Olha, eu passei 3 trabalhos, faz esses aqui que eu pedi, ele já vai contemplar a pontuação para você. Ah, tá bom então, professor. Tá bom? Tá bom, obrigada, viu? Tá. Professor, no caso sobre o livro, eu acho que na sua matéria a gente não tem, por ela ser a MP. Será que tem alguma coisa a ver? Eu acho que tem alguma coisa a ver, né? Tem alguma coisa a ver. Eu tenho esse livro, eu tenho um arquivo do livro, eu mando para vocês. Fica tranquilo. Eu mando amanhã sem falta. Beleza, tá ótimo. Bom. Mais alguma coisa? Se não tiverem, pode ir saindo e dar boa noite para mim antes de sair. Abre o microfone e dá boa noite. Que podem resolver a vida de vocês. Boa noite.
Oi. Tchau, fica com Deus, bom final de Tchau, semana. boa noite. Igualmente. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Ô, professor, Boa noite, que eu cheguei, professor. Fica com Boa noite, Deus. Kelly. Boa noite, Marco. é que eu cheguei agora de serviço, aí eu entrei, aí vocês já estavam em aula. O senhor falou sobre algum assunto aqui do aula? Falei tanto que eu tomei até água. Mas Eita. essa aula, Juan, ela vai estar disponível amanhã. E eu vou baixar essa aula e vou colocar lá no Ava. Aí você entra no Ava, vai ter o link da aula, você assiste ela inteirinha. Tá bom? Beleza, então, professor. Tá bom. Obrigadão, hein? Nada, cara. Boa noite. Tchau, valeu. Bom feriado aí pro senhor. Igualmente, cara. Professor, Oi. eu mandei um e-mail para o coordenador, o Marco, referente a uma nova ideia de ensino para os alunos. O que seria? Existe uma plataforma, um aplicativo que é disponível para computador, iOS e Android, que se chama Discord, que é basicamente como se você criasse um grupo no WhatsApp. A diferença é que dentro desse grupo, dessa sala, você consegue criar canais de voz e canais de texto. E é interessante o quê? Nesses canais a gente poderia criar o primeiro como lembrete, que seria todas as atividades pendentes. Nos canais abaixo, poderia ter um canal para cada matéria, com um bate-papo de voz e um bate-papo digital. E ele tem uma função que ele detecta as pessoas que estão ausentes. Por exemplo, se eu entrar na aula e ficar parado sem entrar em nenhum chat, sem falar nada, é como se eu só deixasse o computador aberto ou o celular aberto. E aí, automaticamente, essa rede, ela transfere a pessoa para esse canal ausente. Então, teria como estar fazendo as chamadas. Eu conversei com a professora Sandra e com a professora Carolina, elas gostaram da ideia, porém, elas falaram que Pode falar. Elas falaram que esse aplicativo que vocês estão usando é orientação da Croton. Então, ela pediu... É institucional. A verdade é assim, é institucional. Essa plataforma, ela é boa e é amigável, entendeu? Mas ela não... Por exemplo, se eu quiser explorar um pouquinho mais essa plataforma, eu posso trabalhar até com telinha de PowerPoint e compartilhar com vocês enquanto estiver dando aula. Ela me oferece esse recurso. Tá? A gente tem usado mais o áudio e o vídeo, né, para poder dar aula. E a gente tem o apoio do AVA, que ajuda bastante. Então, para você ter uma ideia, Wallace, é tanta atividade que a gente tem que exercer, que eles estão fazendo um aditamento do nosso contrato de trabalho. Então, se colocar mais alguma coisa, eu não sei se é o caso, mas eu vou falar com o Marcão depois. Eu faço um papo com o Marco depois. Então, é porque, assim, a dificuldade de muitos alunos estar acessando esse aplicativo para estar participando das aulas seria ou falta de internet, ou a pessoa não tem computador em casa e o celular dela não suporta o aplicativo. Então, muitas pessoas não estão conseguindo acesso por conta desse fato. E esse aplicativo que eu pensei, ele, além de ser leve, teria como a gente deixar fixada as coisas pendentes, o que ajudaria muitos alunos. Tá. E também, inclusive, ele tem como gravar dentro do computador. Tá, eu vou conversar com o Marco e vamos ver o que ele me fala. Sim. Tá bom? Mas eu vou falar com ele. Combinado, então. Tá Vou bom, nessa, viu? Legal, uma ótima noite, um bom feriado, bom fim de semana. Você. Tá, eu vou te mandar o livro digital, tá? E separa os trabalhos em pastinha e manda para mim, para não faltar nota para ninguém. Tá bom? Como o prazo é segunda-feira, eu vou tentar recolher dia... segunda-feira é dia... Deixa eu ver aqui. Dia 13 eu vou recolher no dia 12. Aí no dia 12 eu encaminho todos que tiver, pode ser? Maravilha, pode ser. Tá bom. Combinado, então. Fechado. Muito obrigado. Nada, boa noite, Cláudio. Boa noite. Tchau. Boa noite. A Sara está no ar ainda. Quer falar comigo?
Ou eu posso sair, Sara? Sara, vou dar Oi, uma boa noite. professor, pode sair. Tá Boa bom, noite, querida. Boa professor. noite, viu? Paz, Melhora. boa Você recuperação. que tá bom, você que tá com a filha doente, né? Melhora, velho, para você. A filha tá... Esse hospital que você foi, apesar de ser um hospital público, ele é muito bom, tá? Eu tenho amigos que já foram atendidos lá e saíram de lá bem, tá? É um hospital bom, É, apesar é, lá é ótimo. é, Ela melhorou, mas foi para lá. então, apesar de ser um hospital público, é um hospital muito bom, viu?